Muito bem, estamos na lição de número 8 com o título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Interessante essa lição porque nós estamos vivendo dias em que esse ensinamento, ele tem sido muito enfraquecido e as pessoas estão imaginando, pensando e ensinando que o movimento pentecostal, o batismo no Espírito Santo, foi apenas para o tempo apostólico, foi apenas para o tempo dos apóstolos. Então nós precisamos estar ensinando, precisamos olhar para a palavra, porque nós vimos que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e inaugura a igreja, que eles foram batizados no Espírito Santo, nós vamos ver que tempo depois o apóstolo Paulo é também convertido ao Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo também foi batizado com o Espírito Santo, e anos após, quando ele está pregando a palavra, que ele andou no mundo seu do dia então, ele andou, fez três grandes viagens missionárias, e numa delas ele encontra discípulos e apóstolos que só conheciam o batismo de João Batista, e ele então batiza aquelas pessoas nas águas, e depois ele está orando por elas também são batizadas no Espírito Santo. Então nós vamos vendo pela Bíblia Sagrada que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder dado por o nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, e está disponível a todas as pessoas, em toda a época agora do Novo Testamento, porque o Espírito Santo, conforme está escrito em Joel, que o próprio Pedro pregou em Atos Apóstolos capítulo 2, havia essa promessa, ela foi cumprida, que o Espírito Santo está derramado em nosso meio, aleluia. Textual está dizendo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 e o versículo de número 4, e aqui no versículo 4 está dizendo que eles falaram em outras línguas. Essa tradução do grego aqui, a palavra é glossolalia, e no próprio capítulo 2 diz que as pessoas foram se aproximando para ouvir aquele movimento, ver aquele movimento, e os ouviam glorificar na sua própria língua. Ali já é no grego dialecto. Então tem duas palavras no capítulo 2, uma é glossolalia e a outra é dialecto. Glossolalia porque falaram em outras línguas, em línguas estranhas, e dialecto porque as pessoas que foram ali, que estavam naquela festa chamada Festa de Pentecostes, as pessoas que foram ver o movimento, as escutavam glorificar no seu próprio idioma. Verdade prática, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência inicial são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja, e é um distintivo que nós não podemos abrir mão porque é bíblico, viu? É bíblico. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo de número 11. A introdução está dizendo: nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e a sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. Então nós vamos falar, dessas heresias que têm se introduzido no meio pentecostal. Alguém vai dizer assim, pastor, mas esse negócio de igrejas pentecostais, existe muito exagero. Concordo. Existe também assim as falsas profecias. Concordo, mas nós não podemos, por medo do falso, e por medo, assim, porque o apóstolo Paulo também ensinou sobre isso, acontece muita meninice, e acontece, mas não é por causa disso que nós vamos deixar de ensinar a Bíblia por completo e incentivar as pessoas a buscar o batismo no Espírito Santo. Parte primeira aqui. O Pentecostes bíblico, no item 1, o Espírito prometido. Então foi o Espírito, esse derramamento do Espírito Santo, ele foi prometido, está na Bíblia Sagrada, viu? O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Então no Antigo Testamento, nós costumamos dizer que o Espírito Santo agia de quando em quando, em situações específicas ali, sobre pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, escolhidas, especiais, como sacerdotes, reis e profetas. Então o Espírito Santo estava ali, agindo, capacitando, atuando sobre a história, orientando os homens, através de alguns homens, orientando nações. Então assim que o Espírito Santo fez na Antiga Aliança, tá? Então na Antiga Aliança uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus, de uma forma mais específica, tá certo? Agora nós vamos ver que no Novo Testamento essa ação ela é
ela é plena, viu? Então lá no Antigo Testamento já havia então a promessa, né? Nós vamos olhar aqui, olha a promessa em Joel, capítulo 2, versículo 28. Pedro pregou essa promessa aqui quando é a nossa promessa, né? Ele viveu essa promessa no capítulo 2 de Atos e ele começa a pregar com muita ousadia. Ele cita Joel, capítulo 2, versículo 28. Então, olha só, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, quer dizer, toda, viu? Toda a carne, todo ser humano. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então, esta promessa, ela foi cumprida no capítulo 2 de Atos Apóstolos e Pedro citou na sua pregação ali, onde foram convertidas 3.000 almas. No item 2 aqui, o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm o seu cumprimento total, né? O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa sobre toda a carne, viu? Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Precisamos entender também que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, tem dois batismos com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Primeiro, quando a pessoa crê em Jesus de coração, o Espírito Santo, ela crê em Jesus de coração, ela entrega sua alma para Jesus, ela se arrepende dos seus pecados, então o que ela crê em Jesus, ela aceita Jesus. Então o Espírito Santo vai colocar essa pessoa, vai introduzir essa pessoa no corpo de Cristo. Então essa pessoa agora, ela passa a ter o Espírito Santo morando dentro dela, ela passa a ser um salvo. Então, existe esse batismo com o Espírito Santo e existe o batismo do dia de Pentecostes ali. Geralmente nós falamos, né, de forma diferenciada aqui para que não haja confusão na mente das pessoas, porque alguém diz assim, pastor, mas quando eu creio em Jesus de coração, eu já não passo a ter o selo do Espírito Santo? Sim, porque o Espírito Santo é o próprio selo, o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos chegar no céu. Então, quando a pessoa crê em Jesus de coração, ela então, da mesma forma que quando você é batizado nas águas, né, alguém vai introduzir você nas águas, alguém vai fazer o oficializante, vai oficializar aquele batismo e você então será batizado nas águas. Então, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, então o Espírito Santo passa a morar dentro de você. E isso também é chamado de batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo do dia de Pentecostes. Então, existem essas duas expressões, viu? Que são coisas distintas. Nós vamos aprender aqui no decorrer da lição, viu? Aqui no decorrer da lição nós vamos estar falando sobre esses dois tipos de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Parte 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja, a atualidade dos dons espirituais. Então, o Agostinho de Hipona, ele introduziu na igreja um erro doutrinário. Por quê? Porque segundo Agostinho de Hipona, os dons espirituais já haviam cessado. No entendimento deles, os dons de fato existiram, mas lá nos dias, né, dos apóstolos, contudo havia sido restrito ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval. Então, por isso que as igrejas passaram um grande período, né, sem buscar esse avivamento, sem buscar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque muitos tinham esse entendimento. E se tinham esse entendimento, como que buscariam o batismo com o Espírito Santo? Da mesma forma que Paulo, numa das suas viagens missionárias, perguntou para aqueles homens, aí eles disseram assim, nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Olha para você ver. Então precisa ser ensinado para que a pessoa busque, ore, né? E o Senhor Jesus Cristo vai batizá-la, vai enchê-la do Espírito Santo, viu? O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Então, os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como exercem. Então, nós cremos que os dons estão vigentes na igreja, né? E precisamos o que? Exercer esses dons. Esses dons são dados pelo Espírito Santo a cada um conforme ele próprio quer, viu? E a declaração das verdades fundamentais da Assembleia de Deus, lá em 1916, veja bem, lá em 1916, as Assembleias de Deus confessavam da seguinte forma, que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente
realmente buscar a promessa do Pai ou o batismo no Espírito Santo, viu? Então, olha só, então esse entendimento, os fundadores da Assembleia de Deus, né? Eles já tinham esse entendimento, eles já tinham isso aí na sua mente. No item 2 aqui, ó, as línguas como evidência. Então, a falar em língua estranha é uma evidência inicial. Por que inicial? Porque a pessoa falar em língua estranha pode ser também que ela copie alguém que está falando, ela fala igual, mas não está sendo batizado com o Espírito Santo. Então, por que nós falamos que falar em língua estranha é evidência inicial? Por que inicial? Porque a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela não apenas falará em línguas estranhas, mas ela também vai estar cheia e revestida do poder de Deus, ela vai fazer um diferencial, ela vai ter mais vontade, ela vai ter mais encorajamento, né? Então é isso que nós estamos precisando nesses últimos dias da igreja aqui na face da terra, viu? Então as línguas como evidência inicial. Então a declaração de fé da Assembleia de Deus, lá em 1916, né? Afirma, o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial, tá? Por isso que é falado inicial, de falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar, tá? Então, olha só, nenhum pentecostal da primeira geração, que foi um movimento que começou em 1906, né? Então, nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William Durham como Gunnar Ving e Daniel Berg, que são pentecostais de primeira geração, eles criam e pregavam com convicção essa doutrina. Então essa doutrina do batismo no Espírito Santo, né, ela é pregada e é dito, e é pela Bíblia, que ela está disponível a todos os crentes. Então alguém está dizendo assim, não, realmente existe o batismo com o Espírito Santo, existe falar em outras línguas, mas isso é só para algumas pessoas, viu? São alguns que são capacitados, que Deus vai capacitar, que Deus vai levantar para pregar, para fazer isso, fazer aquilo. Negativo. A promessa do Senhor está disponível a todos, viu? No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, ela é inegociável. Então é uma doutrina que está essa doutrina ela é baseada ali na palavra do Senhor. Por quê? Porque quando eles foram cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que aconteceu, eles falaram em línguas estranhas, viu? Então é um sinal físico inicial. Parte 3 da nossa lição, mantendo a chama pentecostal acesa. No item 1, fidelidade às Escrituras. Então veja bem, nós temos que ter fidelidade à Bíblia Sagrada, precisamos ser conduzidos pela Bíblia, guiados pela Bíblia. Então, o batismo com o Espírito Santo ainda existe? Existe o batismo com o Espírito Santo, mas o que é necessário? É necessário buscar, entender, ler, né, e com fé estar buscando. Eu mesmo, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu acordava pela manhã e pedia ao Senhor. Eu ia almoçar, falava, Senhor, muito obrigado por este alimento, fazia minha oração e dizia, me batiza com o Espírito Santo, falava até de modo assim, né? Dizendo assim, olha, eu tô querendo mesmo, eu tô aqui pedindo no almoço, na janta, e foi um belo dia ali na manhã, numa festividade, o Senhor vem e me batiza no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Veja bem, nós temos que manter acesa essa chama, esse ensinamento, porque isso está na Bíblia Sagrada. E tudo que está na Bíblia Sagrada está à disposição dos seres humanos. Então, essa doutrina do batismo com o Espírito Santo nada mais é do que um revestimento para a sua vida, e você tem direito a isso, viu? E temos que tomar cuidado com o liberalismo teológico. Por quê? Qual é a característica do liberalismo teológico? Era o secularismo, que negava a infabilidade e inerrância das Escrituras, ou seja, eles não creem que a Bíblia é a infalível e inerrante palavra do Senhor. Então esse liberalismo teológico, ele começa o quê? Ele começa a criar coisas que não existem, começa a acrescentar coisas na Bíblia, tirar coisas da Bíblia. Isso é heresia, viu? Muito cuidado com isso. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário é a consequente negação, né, da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Então, tem igrejas hoje que se dizem pentecostal, mas que não ensinam, né? Não buscam e muitas vezes, né? Até mesmo não creem. Então que o Senhor tenha compaixão e misericórdia, porque
é uma bênção que o próprio Jesus, quando ia para o Pai, ele disse: vou enviar o Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai convencer o homem da verdade, ele vai convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado, ele vai trazer o homem até Deus e também ele vai encher o homem, capacitar o homem. Então, o Espírito Santo, desde o dia de Pentecoste até o arrebatamento da igreja, que ele tirará essa igreja desta terra para levar ao Senhor Jesus nos ares, ele está atuando e os dons espirituais também estão atuando, viu? Estão atuando e atuais. No item 2 aqui, exercício dos dons espirituais, como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes. Olha só, então isso está acontecendo hoje, né? Vamos dizer assim, o enfraquecimento, o esfriamento dos dons espirituais, nos dias de Samuel também aconteceu. Mas o que o Senhor fez? O Senhor vem e levanta aquele menino, aquele jovenzinho Samuel. Então que seja você mais um a ser levantado para Deus usar, né, e levar essa palavra, incentivar as pessoas. Olha, meu querido, seja revestido, seja cheio do Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, que Deus te abençoe, que Deus te renove a sua vida, viu? Outra coisa interessante aqui, ó, o medo de possíveis abusos, né, não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Então sempre vai haver as falsas, sempre vai haver, né, o abuso, mas nós temos que estar o quê? Atentos ali, ensinando as pessoas. Então o apóstolo Paulo falou: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, depois eu cresci e deixei as coisas de menino. Ou seja, sempre vai haver coisas de meninos, mas esses meninos também precisam ser incentivados, abraçados, amados e ensinados, e daqui a pouco estarão também sendo bênçãos na mão do Senhor. Glória seja dada a Jesus. Conclusão, nesta lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como o movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro do contexto, dentro de certo contexto histórico, né? E isso o fez consciente de sua missão. Então, esse movimento pentecostal, ele tem uma missão. O Espírito Santo não foi por acaso que em 1906, né, houve um grande movimento pentecostal. Aí os missionários vêm para o Brasil, surge aqui a Assembleia de Deus, né, nesse movimento pentecostal. A Assembleia de Deus, que é uma igreja tão grande, que está em todo canto do planeta, ela surgiu nesse movimento pentecostal. Por quê? Para a salvação de almas, nada mais que isso. O Senhor Jesus está interessado em salvar as almas. Amém? Vamos lá para a nossa pergunta número 1. O que o Antigo Testamento mostra? Mostra que a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas, né, de quando em quando. O que podemos observar no Pentecostes? Observamos que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade, viu? Então a bênção é universal. Quem introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado, ou que os dons eram para a época dos apóstolos, foi Agostinho de Hipona. Ele introduziu na igreja esse erro doutrinário, né, que os dons haviam cessado. Pergunta 4. Onde está a sutileza a respeito do falar em línguas estranhas? Está em dizer que falar em línguas estranhas de fato existe, contudo não é para todos. Isso é um engano, viu? É para todos sim. O batismo com o Espírito Santo está disponível para todos. Deus quer revestir todo ser humano, abençoar a todos, viu? Pergunta 5. O que não podemos rejeitar? Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas, né? Sempre vai haver também as falsas, sempre vai haver as falsas, mas sempre haverá as verdadeiras. Que Deus nos traga sempre bênção, porque entre os dons do Espírito Santo está também discernimento do Espírito. Que Deus abençoe você. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, continue orando, crendo, glorificando a Deus, viu? Que Deus tem coisas boas para a tua vida e para a tua família em Cristo. Amém.